Flamengo entrando para toda a história com um ato inédito. Vamos falar sobre isso, contratação é definida, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Lembrando, hoje é dia de folga, nação rubro-negra. Para os jogadores do Flamengo, aproveitam a folga desta terça-feira, até porque amanhã, dia de trabalho, quinta, sexta e sábado, mais viagem para Caxias do Sul, onde o Flamengo enfrenta a equipe do Juventude, beleza? Pessoal, o Flamengo soltou aí uma nota oficial desmentindo um determinado jornalista que trouxe a informação de que o Flamengo estaria renegociando o seu contrato com a Adidas, que é a patrocinadora fornecedora de material esportivo do Flamengo, né? A alemã, provedora de peças esportivas, né? Que está com o Flamengo nessa parceria desde 2013. Lá se vão mais de 10 anos de parceria entre Flamengo e Adidas, e circulou aí uma possibilidade do Flamengo renegociar o seu contrato com a empresa alemã, tendo em vista que o Flamengo vem conseguindo patrocínios mais robustos, né? Aumentou o patrocínio Master aí para 268 milhões e 500 mil reais, tem a questão aí dos outros patrocinadores também, mas o Flamengo desmentiu a coluna do Léo Jardim acerca dessa informação. Vamos ler aqui a nota oficial do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a informação publicada ontem na coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo sobre supostas negociações com a Adidas para a revisão de valores contratuais não corresponde à verdade. Lamentamos que, mais uma vez, o colunista tenha feito uma informação sem qualquer fundamento. O Flamengo reforça que todas as suas relações comerciais são conduzidas com transparência e responsabilidade, e reitera que qualquer atualização relevante será sempre comunicada de forma oficial por meio dos nossos canais institucionais, pessoal. Então, o Flamengo negando que está renegociando um contrato com a Adidas, pessoal, e para aumentar o valor da Adidas, beleza? Galera, hoje teremos rodada das eliminatórias sul-americanas, a última e derradeira rodada das eliminatórias sul-americanas, apesar de não ser a última data FIFA do ano, ainda tem, infelizmente, data FIFA em outubro, em novembro. O Brasil vai jogar em outubro contra a Coreia do Sul, contra o Japão, lá na Coreia do Sul, lá no Japão também. Entretanto, alguns jogadores voltaram ao Flamengo, né? O Varela, o De Arrascaeta, o que não é o caso do Matias Vinha, né? Tem informação aqui do Matias Vinha. Vinha será titular hoje da seleção uruguaia no duelo diante da equipe do Chile. A última vez que o jogador começou um duelo dentro de campo no Flamengo foi no dia 31 de julho, né? De lá para cá, ele jogou apenas uma partida que foi no dia 25 de agosto, na goleada por 8-0 em cima do Vitória. E ele nem começou como titular, na realidade ele entra no lugar do Alexandro, porque o Alexandro acaba sentindo ali o posterior da panturrilha esquerda, inclusive está em franca recuperação, deve ficar à disposição desse confronto contra a equipe do Juventude. Além do Matias Vinha, teremos a presença hoje dentro de campo de também Samuel Lino, só que aí jogando pela seleção brasileira para mais de 4.000 metros de altitude. Inclusive ele deu uma entrevista ao jornal O Globo falando sobre isso. Vamos ver aqui a entrevista do Samuel. Muitos podem pensar que eu sou muito novo e tudo, mas eu acho que fiz a escolha certa para a minha carreira de voltar ao Flamengo nesse momento. Hoje eu vejo no Flamengo, eu tenho uma importância maior, me valorizam muito mais. E eu estou me sentindo feliz aqui de estar no Flamengo hoje, de ter voltado da Europa cedo e tudo mais. Podia ter ficado, logicamente, mas se eu tivesse ficado lá, será que eu estaria hoje na seleção? Acho que não. Acho que não. Então, acho que se eu estou aqui na seleção hoje e fico coroado no Flamengo, eu acho que fiz a escolha certa e acho que muitas coisas estão para acontecer jogando aqui no Brasil, disse o Samuel Lino. E ele falou mais.
Nem preciso falar do clube gigante que é o Flamengo, a estrutura, a parte midiática, tudo, que ajuda o jogador também a estar aqui na seleção, sem dúvida. Então, voltar com 25 anos, eu acho que no momento que eu estou vivendo hoje, e espero continuar vivendo, acho que foi uma decisão correta que eu tomei para minha vida. E como eu falei, talvez se eu tivesse ficado na Europa, não estaria aqui na seleção. Não tenho a menor dúvida que ele não estaria na seleção. Lamento por ele jogar hoje, eu sei que ele está feliz, mas no meu entendimento é até uma oportunidade ruim com o Ancelotti. Nem é, acho que nem dá para chamar de oportunidade se jogar nessas condições adversas. Espero que não aconteça nada de errado com ele, não vai acontecer, vai dar tudo certo para que ele retorne são e salvo dessa aventura lá na altitude boliviana. Ele falou também sobre os jogadores do Flamengo, vamos ver aqui. Ao ser questionado sobre os jogadores que lhe chamaram a atenção no Flamengo, ele disse: Jorginho, nunca tinha visto jogar de perto, no dia a dia é fantástico. E o Arrasca, não tem jeito. Um jogador que me surpreendeu bastante pela sua qualidade é o Matheus Gonçalves, que foi embora. Ele é muito bom. Cara, o Matheus Gonçalves, ele é muito técnico, só que, cara, no futebol profissional hoje, a não ser que você tenha uma técnica assim absurda, não adianta você só ser muito técnico. Você tem que ter os outros atributos táticos, atributos físicos, sabe? Aguentar a correria dos 90 minutos, aguentar o jogo corpo a corpo, que é muito presente hoje, porque senão os outros atletas também são técnicos. Você precisa ter esse diferencial, senão realmente complica. A Conmebol definiu os uniformes para os jogos de ida e volta pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Tá definido no estádio do Maracanã. O Flamengo vai jogar com o seu uniforme predominantemente rubro-negro, na realidade apenas a camisa, o calção branco e o meião rubro-negro, a camisa de goleiro amarela. O árbitro vai vestir a camisa azul, calção preto, meião azul. E o Estudiantes vai usar a sua camisa de número 2, né? Vermelha e branca. Alguns detalhes em vermelho, predominantemente, quase a maior parte da camisa. Branca, calção preto, é assim que vai se dar o jogo da ida, tá? E na volta vai inverter essa lógica. O Estudiante vai com o seu uniforme tradicional listrado vermelho, né? Enfim, vermelho e branco. E o Flamengo vai predominantemente com a camisa branca. Aliás, com a camisa de número 3, né, que foi lançada recentemente pelo Flamengo. Esse vai ser o uniforme do Flamengo. Já tô ansioso aí para esses enfrentamentos da Copa Libertadores da América. Pessoal, a nação rubro-negra foi surpreendida no dia de hoje quando o Flamengo soltou um comunicado aí que abalou as estruturas do futebol brasileiro e midiáticas do Brasil afora. Flamengo vai pedir à ONU, Organização das Nações Unidas, que reconheça o clube como primeira nação simbólico-cultural do planeta Terra. Olha aí, embaixador rubro-negro Zico faz pronunciamento chamando rubro-negros para assinar uma petição. O Flamengo lançou uma campanha que pede o Flamengo na ONU que reconheça oficialmente a nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Quem fez o anúncio foi nada mais, nada menos que Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Vamos ver aqui o que o Zico falou. Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira. Pleiteamos a ONU, que a ONU reconheça que existe uma nação, se não for pela geografia, mas pelo sentimento coletivo, disse o Zico, galera. O clube informou que a campanha tem como objetivo engajar a imensa torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico que traduz o que já é a realidade. A força cultural, social e emocional do Flamengo que ultrapassa fronteiras. O reconhecimento da ONU, ainda que em caráter simbólico, seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo. Inclusive, o Flamengo tá o link disponível, petição.flamengo.com.br, para os torcedores rubro-negros assinarem essa petição para o Flamengo virar uma nação simbólico-cultural do planeta.
Planeta. Cara, olha, eu achei legal essa ação do Flamengo. É lógico que os antes vão ficar, pô, que empáfia, nossa, que coisa, Pedrão. Mas eu acho é sobretudo um marketing também para promover a torcida do Flamengo. Só que eu acho aí que o Flamengo como instituição, se de fato quer reconhecer a torcida rubro-negra como nação, tem que aumentar o seu plano de sócio-torcedor, fazendo com que o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro, para quem não sabe, a torcida do Flamengo é maior fora do Rio de Janeiro do que maior no Rio de Janeiro. O Flamengo tem muita torcida no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul do país, além de no sudeste. Então, se nós queremos ser reconhecidos como uma nação de 45 milhões de torcedores, e realmente o Flamengo tem mais torcida do que vários países pelo mundo, esses torcedores que fazem essa torcida gigantesca, eles precisam fazer parte, não sei se dia a dia do clube, mas de alguma forma do clube. É inadmissível que o Flamengo, tudo bem, uma marca histórica, está aí prestes a alcançar 100 mil sócios-torcedores, mas tem que ter muito mais. O Flamengo precisa promover atrativos, através do seu plano de sócio-torcedor, por exemplo, que não sejam apenas a prioridade para comprar ingresso, porque o motivo do cara virar sócio-torcedor hoje é esse. Pô, vou virar sócio-torcedor porque aí eu posso comprar o ingresso com prioridade, posso comprar com desconto no ingresso, é esse. O Flamengo precisa gerar mais atrativos para quem não mora no Rio de Janeiro. Entende? Então acho que é sobretudo esse o caminho. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Até o momento, mais de 62 mil torcedores já assinaram a petição para o Flamengo ser reconhecido pela ONU como uma nação simbólico-cultural do planeta. 62.336 assinaturas coletadas, evidentemente, já deve ter passado esse número, se for levar em consideração a atualização, né, do momento que eu estou gravando esse vídeo, mas precisa ir por esse caminho também. Vamos valorizar mais o torcedor que não mora na cidade do Rio de Janeiro, porque é principalmente por causa dele que nós podemos usar esse termo de nação. E muitas das vezes esse torcedor que mora fora do Rio, ele é subvalorizado, né? Como, por exemplo, limitar o número de sócios ao Rio no clube, por mais que não atinja o teto, só quem pode voltar ao clubinho lá do Leblon, da Gávea, né? Então, acho que essas coisas aí precisam mudar o mais breve possível. Pessoal, o Flamengo tem como prioridade as renovações de Arrascaeta, Agustinho Rossi e Felipe Luiz. Nesse momento, as primeiras conversas ocorreram ainda no início do ano, mas acabaram estagnadas. No caso de Rossi, as tratativas começaram em julho. Agora, a diretoria rubro-negra pretende retomar as negociações. O diretor José Boto, que viajou à Europa durante a data FIFA para visitar familiares, retorna hoje para a cidade do Rio de Janeiro e passará a tratar diretamente esses assuntos com o portal, segundo o portal UOL. Então é uma das prioridades do Flamengo nesse momento, a renovação desses dois atletas e também do treinador Felipe Luiz. Não poderia ser diferente, evidentemente. O De Arrascaeta tem contrato até o final do ano de 2026 e o Rossi, idem. Isso precisa ser resolvido. Minha galera, atualização do caso internacional que no dia 29 de agosto foi condenado pela CNRD a pagar as dívidas ao Flamengo referente à compra de Thiago Maia, mas o Colorado deu entrada ontem e recorreu da decisão do órgão. Olha, sem vergonha na cara. O entendimento do Flamengo é que o Inter faz isso para ganhar tempo e não quitar as dívidas. Inclusive, o Flamengo está muito insatisfeito pela demora da CNRD para avaliar e julgar os casos de inadimplência dos clubes, né? Parece até que é a passagem de pano. Não, dá uma segurada aí, dá mais tempo para os caras pagar. Para a audiência rotativa, a sentença da CNRD em relação ao processo contra o Flamengo foi
condenar o Internacional a pagar 1.472.000 euros ao Flamengo pela inadimplência do contrato, não pagaram, pelo Thiago Maia. Condenar o Internacional a pagar 51.211 reais ao Flamengo a título de custas processuais, 51 mil, tá? Não é milhões, não. Declarar que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato sob pena de aplicações de sanções na forma do RCNRD. E condenar o Internacional a pagar 467 mil reais aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios, né? E eles se acham no direito ainda de recorrer de uma situação que eles estão devendo ao Flamengo. Como é que pode o futebol brasileiro funcionar dessa forma? Cara, a partir do momento que o cara tá devendo, passou 1 mês, 2 meses, já tinha que se dar uma punição, gente. É inacreditável o Flamengo ter que passar por esse tipo de situação, sabe? Eu não consigo compreender isso. É inacreditável uma situação dessas, sabe? O Flamengo paga tudo certinho, tudo bonitinho e passa por essa situação. Pessoal, a diretoria rubro-negra fez movimento por goleiro, conversou com os zagueiros e centroavantes, mas acabou que não avançou nas negociações e a ideia é manter os titulares para o próximo ano. As posições colocadas em segundo plano na janela foram de goleiro, zagueiro e centroavante. O principal movimento do Flamengo foi em busca de um substituto, sobretudo, para o Matheus Cunha, que já tem um pré-contrato assinado com a equipe do Cruzeiro. Ao final da temporada, o Flamengo tem como prioridade número 1 encontrar o reserva para Rossi, inclusive já encaminha isso. O Flamengo fez uma proposta ao Santos pelo goleiro Gabriel Brazão, mas o valor pedido pelo clube da Vila Belmiro ficou longe do que o Flamengo quer pagar por um reserva, né? Por um jogador que vai ser reserva no Flamengo. Quem sabe no futuro pode ser titular o Gabriel Brazão no lugar do Rossi. O clube também conversou com centroavantes, né? O interesse em Tati Castelhanos não passou perto de avançar para uma proposta. O Flamengo fez esforço por Lucas Beltrán, por haver um desejo da Fiorentina em negociá-lo, mas o argentino e sua família queriam permanecer na Europa. Nesse caso, o que aconteceu foram oportunidades de mercado, com o Flamengo analisando as situações depois de ter sido procurado. Internamente, a diretoria não coloca a posição como uma prioridade. A prioridade é para encaminhar a contratação de um goleiro a partir do início da próxima janela. Outra posição que o Flamengo sondou e recebeu indicações na janela foi de zagueiro. Em alguns nomes chegaram a ser discutidos, né? Mas o Flamengo entendeu que não havia necessidade de fazer investimento por 3 defensores de seleção brasileira no elenco. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Esse último sofreu lesões no ano e ficou de fora de alguns jogos. No caso é o Danilo, mas é um nome de confiança da diretoria, da comissão técnica, enfim, do Felipe Luiz. Nesse momento, o Flamengo não pensa em acelerar buscas por um zagueiro na próxima janela, mesmo com a saída de Cleiton, que não vai renovar o seu contrato, que eu acho uma pena, tá? Que eu acho o Cleiton muito bom jogador. O planejamento do departamento de futebol é desenvolver os talentos da base. Nomes como João Vitor e Iago tendem a ganhar espaço no início da temporada durante o campeonato. Espero, né? Espero, porque tem chance para botar os garotos, não bota. Portanto, o goleiro reserva, a então prioridade do Flamengo será essa. O clube ainda espera enxugar mais o elenco e negociar jogadores que não conseguiu nessa janela. Fora isso, o esforço para blindar os titulares e suportar pressões de times europeus, como por exemplo em relação a Léo Ortiz e Léo Pereira, né? E tem o Kaká querendo o Pedro aí também, tá? Essa vai ser a prioridade do Flamengo, encaminhando a contratação desse goleiro reserva. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.